Será que a doutrina do decreto, conforme compreende a teologia reformada à luz da Bíblia, já que a Bíblia deixa isso bem claro, que Deus é o dominador de toda a história, é Ele que faz todas as coisas conforme o seu propósito, será que isso faria de Deus autor do pecado? É claro que não. Mas os detratores do calvinismo e alguns que não tão assim detratores, não conseguem compreender, acabam acusando os calvinistas desta blasfêmia, de dizer que Deus é o autor do pecado. Eu vou ler aqui para vocês um importantíssimo teólogo reformado, um dos mais respeitados teólogos aí da nossa época, o que ele escreveu na sua sistemática, o teólogo Louis Berkhof, e aí você tire sua conclusão, tá bom? Então vamos lá, páginas 101 e 102. Eu vou ler e você vai acompanhando aí e vai pensando nessas acusações que você já ouviu. Ponto 3. O decreto faz de Deus o autor do pecado. Deixa eu pegar aqui o óculos. Esta, se fosse verdadeira, seria naturalmente uma objeção insustentável, pois Deus não pode ser autor do pecado. Isto se infere igualmente na Escritura. Aí ele cita vários textos em Salmo, Eclesiástico, Tiago, 1 João. Da lei de Deus, que proíbe todo o pecado, da santidade de Deus. Mas a acusação não é verdadeira. O decreto simplesmente faz de Deus o autor de seres morais livres e eles próprios os autores do pecado. Deus decreta sustentar a livre agência deles, regular as circunstâncias da sua vida e permitir que a livre agência seja exercida numa multidão de atos dos quais alguns são pecaminosos. Por boas e santas razões, ele, Deus, dá certeza ao acontecimento desses atos, mas não decreta acionar efetivamente esses maus desejos ou más escolhas no homem. O decreto concernente ao pecado não é um decreto efetivo, mas permissivo, ou seja, um decreto que permite o pecado em distinção de um decreto para produzir o pecado, sendo Deus a sua causa eficiente. Não há dificuldade ligado ao decreto que não se ligue a uma simples permissão passiva, daquilo que ele poderia muito bem impedir, como os arminianos, que geralmente levantam essa objeção, supõem. O problema da relação de Deus com o pecado continua sendo um mistério para nós, mistério que não somos capazes de resolver. Pode-se dizer, porém, que o seu decreto para permitir o pecado, embora as assegure a entrada do pecado no mundo, não significa que ele tem prazer nele, significa somente que ele considerou sábio, com o propósito de sua autorrevelação, permitir o mal moral, por mais detestável que seja a sua natureza. Então está aqui Louis Berkhof, Teologia Sistemática do Berkhof, na páginas 101 e 102. Há outras citações em outros lugares que Berkhof defende essa mesma ideia. Então, conforme você pode ver, não há nada na teologia reformada que ensine que o decreto, a providência ou a predestinação faça de Deus autor do pecado. A Bíblia é muito bem clara sobre o governo soberano de Deus em todas as coisas, mas ela nunca faz essa associação. Então são os detratores do calvinismo ou os mal informados que acabam reproduzindo essa acusação, tá bom? Que Deus te ilumine e te fortaleça na verdade.